página 68, ele pergunta assim para vocês: como será possível representar no plano bidimensional um objeto tridimensional? Isso só é possível se a gente desenhar esse objeto numa representação ativa, ou seja, eu vou desenhar conforme eu estou olhando para o objeto. Se eu estiver olhando ele de frente, eu vou enxergar de uma forma. Se eu estiver olhando ele de lado, eu vou enxergar de outra forma. Então, eu vou representar esse objeto tridimensional lá no plano bidimensional, fazendo desenhos em representação de perspectivas. Por meio do desenho desses objetos numa representação em perspectiva. A gente vai fazer isso daqui a pouquinho, tá? Vão apresentar para a gente um objeto tridimensional e a gente vai ter que desenhar como a gente enxerga no plano esse objeto. Eu quero que vocês participem da aula, então eu vou pedir para alguns alunos me responderem, tá? Miguel, você tá olhando aqui essa frigideira que tem esse ovo aqui, né, sendo frito aqui. Sim. Quando você olha esse desenho, você acha que esse desenho é a vista de cima, a lateral ou a de frente? De cima. Isso mesmo. Então, é como se a gente estivesse olhando por cima a frigideira. Aí a gente vai enxergar o fundo da frigideira com o ovo, né? E a alça da frigideira. Ótimo. João Vitor, o carrinho aqui, essa vista ela é de cima, de frente ou ela é lateral? Lateral. Ótimo. Yara, está me ouvindo, amor? Essa do copo aqui, essa do copo, você acha que é a vista de cima? Essa imagem aqui é como se você estivesse olhando o copo por cima, olhando ele de frente ou olhando ele de lado? Vista frontal. Isso, a vista frontal tá certinho. Olhar de lado, eu vou conseguir também ver a mesma imagem que eu vejo na frente. Vocês concordam? Sim. Então, essa vista Sim. aqui, ó, ela é frontal e também lateral, nesse caso. Agora vai ser a vez do Luiz Miguel, do Rian e do João Gabriel, tá? Então, vamos nessa ordem aí. Luiz Miguel, a figura número 1. Você está enxergando ela em que posição? É na vista lateral, na frontal, na superior ou na de fundo? Essa figura Na aqui. lateral. Visão lateral. Primeira Isso. visão lateral. Então, aí, no caso da 1, é vista lateral. Rian, a figura número 2. É a frente, a lateral, o do fundo ou de cima? Frontal. Oi? Frontal. Isso mesmo. Frontal. A figura número 3. Quem que eu falei que era mesmo? Esqueci. Eu. E como que você está enxergando a figura número 3? Aérea. Isso, de cima. Isso mesmo. E o Guilherme,
vai me falar a posição da figura 4. A gente está enxergando a lateral, a frente, em cima ou no fundo dela? No fundo. Isso. Então, aqui é a vista de fundo. Acho que parece que vocês entenderam isso. Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma dúvida? Não. Não, professor. Não? Então, agora, presta atenção aqui na 1.4 e na 1.5, porque nós não vamos fazer ela toda, que a nossa aula já está finalizando. Eu vou fazer só a primeira parte de cada uma das questões e vocês vão terminar de fazer em casa sozinhos, tá? Então, aqui, ó, na 1.4, a gente tem essa figura tridimensional. Do que se trata essa figura? São caixas, né, em formatos de cubos que estão empilhadas. E aí, a gente pode olhar essas caixas de diferentes formas. Posso olhar de cima para baixo, posso olhar aqui no fundo, posso olhar aqui na lateral direita, posso olhar aqui de frente e posso olhar aqui na lateral esquerda. Então, vocês vão fazer o quê nessa atividade? Ele pergunta assim, ó, observe a montagem feita com cubos e desenhe cada uma das vistas indicadas pelas flechas. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai desenhar como é que a gente enxerga essa imagem lá no plano. Qual é a forma que ela tem, tá? Se eu olhar de cima, o que eu vou enxergar olhando de cima para baixo? Eu vou enxergar, ó, que essa parte aqui é mais alta, certo? Se ela é mais alta, é porque tem uma caixa em cima da outra. E eu vou observar que aqui do lado tem uma outra caixa e que aqui na frente tem uma outra caixa. Então, como que fica esse desenho no plano? Eu vou colocar assim, ó. Só que o meu tá torto. Vocês vão pegar a régua e vão fazer com o maior capricho do mundo. É porque eu não tenho a régua aqui comigo agora, no computador. Então, por isso que vai ficar torto aí. Olhando de cima para baixo, a primeira coisa que eu enxergo são essas duas caixas aqui que estão empilhadas. Então, eu vou escrever o número 2 aqui, ó, que é para eu indicar que tem uma caixa em cima da outra. Aí você vai ver que do lado das caixas mais altas, tem uma caixa que está mais baixinha, que seria essa aqui, ó, essa aqui. E tem, em frente a essas duas caixas, né, essa caixa aqui, ó, que seria essa aqui. Então, isso aqui seria a sua visão olhando de cima para baixo. Agora, se você tiver de frente à caixa, olhando de frente, o que você vai enxergar? Você vai enxergar isso aqui, só que trocado, né? Primeiro, você vai enxergar essa caixa aqui. Aí, logo, você vai enxergar que tem duas atrás. Oi? A de cima que tá errado, não é? Porque você vai enxergar a primeira. Ah, não, tá certo. Imagina que você está olhando de cima. Imagina que você está lá no avião. Está lá no avião e olha para baixo. Você vai enxergar primeiro a parte mais alta, você concorda? Porque o avião está lá em cima. Então, você vai enxergar primeiro a parte mais alta. Porque você está olhando de cima para baixo, tá? Agora, se você está de frente, você vai enxergar primeiro essa parte aqui e automaticamente você já vai ver que do lado tem essa e que na frente dessa aqui tem outras duas. Então, aí o desenho vai ficar como, ó,
na vista frontal. Como é que vai ficar o desenho aqui na minha vista frontal? Eu vou enxergar dessa forma aqui, ó. Eu vou enxergar primeiro as duas caixas, depois a que está na frente e depois a que está do lado. Deu para entender o que é para ser feito nessa atividade? Sim, professora. Aí vocês vão fazer as vistas. Nós fizemos aqui, ó, de cima e a frontal. Vocês vão fazer como que vocês vão enxergar se olhar do fundo, se olhar na lateral direita e se olhar na lateral esquerda. Vocês vão fazer em casa e aí na próxima aula a gente corrige, tá? Que página que é, professora? Página 68 para frente. Eu acho que essa aqui deve ser a 69 ou 70, tá? Mas aí vocês olham aí no caderninho. É o caderno 3, da página 68 para frente. Aí tem essa atividade aqui, ó, a 1.5. O que é para fazer nessa atividade? Primeira coisa, vocês vão olhar a figura, o objeto que está aqui, o poliedro que está aqui. Aí vocês vão falar quantos cubinhos tem nesse poliedro. Então, ó, esse poliedro aqui, esse primeiro, ele tem esse cubinho aqui na frente, o cubinho que está atrás dele, tem esse cubinho aqui embaixo e esse cubo aqui em cima. Então, ele tem 1, 2, 3, 4 cubos. Então, a quantidade de cubos aqui vai ser 4. Aí, vocês vão desenhar como é que vocês vão enxergar esse poliedro se vocês olharem de cima, de trás, na lateral direita, na lateral esquerda e em frente, tá? Então, eu vou fazer esse aqui com vocês, ó. Se eu olhar de cima, o que eu vou enxergar? Eu vou enxergar que aqui do lado tem 1 e 1 cubinho, e que aqui do outro lado, ó, tem 2 cubos, um em cima do outro, tá? Então, como que vai ficar esse desenho? Eu tenho esse e esse, que são esses dois aqui, e do lado eu tenho 2 cubinhos. Então, do lado eu coloco 2. Se eu olhar de trás, como é que eu vou enxergar? Eu vou enxergar de que forma? Se eu olhar de trás, eu vou enxergar esses 2 aqui. E esse aqui que está do lado é como se ele tivesse aqui no fundo, né? Porque eu estou olhando de trás para frente. Então, ele vai ficar assim, ó. Aqui eu tenho essas duas caixinhas, uma do lado da outra. E na lateral eu tenho as duas caixinhas empilhadas, tá? Isso olhando de trás. Agora, se eu tiver aqui, nesse lugar, olhando na lateral direita, o que eu vou ver? Eu vou ver essas duas caixinhas e essa aqui do lado, certo? Então, como que vai ficar isso aqui, ó? Na lateral direita. Eu vou ver a caixinha da frente, as duas caixinhas do lado e essa daqui, ó. Então, ele vai ficar nessa posição. A lateral esquerda, eu vou enxergar o mesmo que eu enxergo na direita, só que em posição trocada, né? Então, ele vai ficar... Opa! Ele vai ficar assim, ó.
Os dois vão ficar do lado esquerdo, esse e esse aqui. E se eu estiver de frente, o que que eu vou enxergar? Eu vou enxergar essa caixa que tem aqui do lado esses dois. Então, vai ficar de que forma isso aqui? Deu para entender o que é para ser feito nesse exercício? Sim. Deu? Bom, então, pessoal, é isso. A aula de hoje era para explicar sobre vistas, né? E sobre a Professor, planta baixa. Gente, ó, presta atenção aqui. Nós finalizamos a aula, só que eu quero dar alguns recadinhos. Vocês precisam, então, terminar esses exercícios que ficaram faltando aí para ser feito. Se vocês não assistiram o vídeo da aula da semana passada e não fizeram a correção da página 66 do caderno do aluno, também precisam fazer. A semana que vem, na nossa próxima aula, eu vou corrigir esses exercícios que ficou para vocês fazerem e vou dar sequência na aula da semana que vem. Então, eu vou explicar para vocês sobre área, sobre perímetro, e aí vocês vão ter condição de fazer a provinha que está lá. Então, eu sugiro que esperem a aula, porque eu vou dar aula na quinta-feira, tá? Agora, se você já entendeu o que é área, o que é perímetro, Qual prova? que tem a semana que vem no blog. Ó, no blog no blog tá assim, Guilherme, ó. Deixa eu compartilhar aqui com vocês para vocês poderem entender o que eu tô falando. Assistiu a videoaula, você vai fazer os exercícios que estão no caderno do aluno volume 3, na página 75. Vai fazer atividade 2. Terminou de fazer a atividade 2, aí você vai fazer a provinha, que é essa aqui, ó, atividade avaliativa, valor 5. Aí você vai fazer essa provinha. Eu vou falar de novo, porque eu não sei por que tem aluno que parece que não está entendendo. Como é que tem que ser feito prova? Vocês vão ver que a prova, ela tem que ser feita como? Você primeiro vai ler o problema, aí você vai resolver o problema no seu caderno. Resolver o problema no caderno, ninguém resolve nada de matemática se não fizer cálculo ou se não tiver o raciocínio lógico. Então, para você resolver, tem que ter o cálculo
Ou então tem que ter uma explicação. Por exemplo, teve uma provinha aí que eu perguntei assim: qual dos números abaixo é um número primo? Aí você tinha que assinalar. Aí você assinalou, é o número 23. Tá. Aí você tem que me falar, por que que você acha que o 23 é número primo? O 23 é um número primo porque ele só tem 2 divisores, o 1 e ele mesmo. Aí você vai me tirar a foto dessa explicação, tá? Não adianta me mandar prova sem resolução, sem justificativa. Não adianta. Eu não tenho como saber se você está sabendo fazer, porque nós não estamos lá na sala no dia a dia. Quando a gente está lá na sala no dia a dia, eu vou observando o seu comportamento na sala de aula, vou vendo as suas dificuldades. Agora aqui nós não estamos. Eu observo o quê? A participação de vocês na aula online. Mas tem aula que vocês participam, tem aula que vocês não participam. Então, não dá para eu ter certeza se você está sabendo fazer aquilo ou não. Para eu ter certeza se você está sabendo fazer o exercício ou não, eu preciso da resolução. Então, tudo que vocês forem fazer de matemática tem que ter a resolução. Ah, professora, mas é tão fácil, eu fiz a conta de cabeça. Então, você vai me explicar como é que você fez a conta de cabeça. Ó, deu 5, professora, porque quando eu junto 2 com mais 3, dá 5. Você não precisa de fazer a continha, mas você tem que escrever por que você chegou naquela resposta. Às vezes é muito mais prático e muito mais rápido fazer a continha do que explicar o raciocínio. Mas você pode fazer qualquer uma das duas formas. O que não pode é deixar sem a resolução ou sem a justificativa. Deu para entender? Ó, esse aqui é o blog do dia 26 de novembro até o dia 6 do dia 26 de outubro até o dia 6 de novembro. Então, essa parte aqui é a atividade que vocês vão ter que fazer a semana que vem. Essa parte aqui, ó, tá? Que é o quê? Essa provinha que vale 5. Aí aqui tem as questões da provinha. Vocês vão resolver essas questões no caderno. Cada vez que vocês terminarem a resolução da questão, vocês vão tirar foto. Então, fez a questão número 1, resolveu no caderno? Vai lá e tira foto da resolução dela no caderno. Aí faz a questão número 2, tira foto da resolução da questão número 2. Vai fazer isso com todas as perguntas. Depois que você resolveu todas as perguntas, tirou foto uma por uma das perguntas, no seu celular mesmo, ó, você vai vir aqui e vai clicar no link.